tarde, gente. Boa tarde a todos, irmãos e queridos e amados irmãos que estão aí já nessa tarde para participar conosco dessa live, desse momento tão precioso que nós temos aqui de meditação na Palavra de Deus. Eu quero saudar a vocês com uma paz gloriosa. Quero dar boa tarde a todos vocês, amigos, amigas e conhecedores do Evangelho, aqueles que também não compartilham dessa fé. Eu quero agradecer a todos vocês pela companhia de vocês nessa tarde. Dizer a vocês que estamos aqui para mais uma semana de bênção, uma semana na presença de Deus, agradecidos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda irá fazer em nossas vidas. Eu nessa tarde venho com um novo desafio para o meu coração, para a vida de todos que nos acompanham. Quero falar um pouco sobre visão, é o que o Senhor tem trazido ao meu coração. E diante dos dias que nós estamos vivendo, eu quero pedir para você compartilhar dessa live, que vai ser muito produtiva. Eu creio que vai ser muito abençoadora, né? Será muito instrutiva para todos nós. E eu quero falar um pouco nessa semana sobre o tema visão, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Lembrando a vocês que nós estamos todas as segundas, quartas e sextas a partir das 18 horas. Eu sei que alguns ainda se encontram no trabalho, alguns vêm à live quando chegam, né? E dizendo a vocês também que nós temos o canal no YouTube, né, que está sendo tratado. Quero pedir a ajuda de vocês, que vocês possam se inscrever lá, ser edificado, porque lá sempre tem uma mensagem também do coração de Deus. Eu vou estar postando algumas coisas diretamente ali no YouTube, né? Quero ver se eu consigo estar fazendo uma programação aos finais de semana e deixando sempre lá um contexto muito abençoador, um conteúdo de bênção ao coração de todos vocês. Beleza, pessoal? Então compartilha essa live, manda para alguém que precisa, sempre está precisando, tem passado um momento difícil. Nós estamos orando e pedindo que o Senhor abençoe esse trabalho, né? Como eu digo, eu e a minha equipe que estamos trabalhando firme aí para ser bênção na vida de todos vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Quem está online já aí, deixa o seu joinha. Nós estamos esperando aí o pessoal entrar, participar dessa live, que eu quero que essa live alcance o número máximo de pessoas nessa tarde. Também é um tema muito abençoador, muito poderoso. A gente só vai falar alguns minutos aqui, né, sobre esse tema, que é visão. Eu quero falar a vocês o que é visão, né, dentro de um contexto bíblico, dentro de um contexto, um cenário profético que nós estamos vivendo. Sabemos que onde tivemos aí as eleições, há uma expectativa no nosso país com relação a quem estará realmente à frente desse governo. Mas mais do que tudo isso, amados, nós temos que entender que Deus Ele só vai poder fazer com que uma nação, um povo, uma família, um homem, uma mulher, um jovem, ele avance, ele cresça, ele prospere mediante a um desafio. É quando nós temos uma visão, né? E isso é muito importante. Eu quero falar um pouco sobre o que é visão nessa tarde, né? Então você acompanha aí, compartilha essa live, porque eu quero que ela chegue o máximo de pessoas possíveis nessa tarde. A gente quer abençoar muita gente, a gente quer ser bênção para a vida de vocês, orar, né? Estamos orando. Ontem tivemos um culto em Araucária muito abençoado, muito poderoso, e eu quero compartilhar. Eu sei que tem muita gente que nos ouve aí, que tem sonhos, tem projeto de vida, muita gente que está passando por luta, por batalha, mas como nós, você é uma pessoa que não desiste, não volta atrás, né? Não abaixa a cabeça. Você é uma pessoa que tem colocado um propósito firme no coração de ser uma pessoa melhor a cada dia, de se tornar alguém com mais forte, com mais fé, com mais coragem. E isso é importante, né? Quando nós nos determinamos a melhorar, isso também é uma visão. Eu quero cumprimentar a pessoal que está aí já,
Irmã Fran tá aí, Deus abençoe. Olha aí, irmão Mariano, que Deus abençoe, irmão Mariano. Deus abençoe sua vida, né? Em nome de Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa. Nós estamos aí, gente, firme, né? A Fran tá aí, sempre nos acompanha. Então vamos compartilhando, gente, porque eu acredito que nessa tarde o Senhor Deus, ele tem bênçãos, né, para nos entregar, amém? E eu quero fazer uma oração desde já. Eu quero orar hoje, né? Eu sempre quero também colocar um propósito em oração pelo Brasil, pela nação, né, pelas famílias, pelas nossas famílias, para que o Senhor venha nos dar direção, nos dar sabedoria, para que o Senhor venha quebrar todo espírito de manipulação nessa nação, de justiça, né? Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos cubra. A palavra de Deus diz: bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Então que nós possamos orar para que Cristo, para que Deus venha governar o coração dos homens que estão no poder, das lideranças, porque facilmente qualquer um pode se corromper, né? Qualquer um pode se corromper, qualquer um pode se perder. Então o homem sem Deus, por si só, ele se destrói. Mas nós cremos que com Deus à nossa frente, o Senhor na nossa retaguarda, né? E nós somos mais do que vencedores. Amém, gente? Então nós vamos estar em nome de Jesus fazendo essa oração. Nós vamos orar agora, nesse momento, pedir a Deus a sua bênção, sua graça. Vai compartilhando comigo aí, você que está junto aí, já deixa o seu joinha, alô, compartilha dessa live, que vai ser uma bênção. Amém? Oremos. Pai, é no nome de Jesus que nós queremos te pedir, Senhor, nessa tarde, ó Deus, o perdão dos nossos pecados, das nossas faltas. Senhor, que o Senhor alcance a nossa vida nessa tarde, Senhor, onde a nossa alma ela tem uma necessidade de Ti, nosso espírito tem necessidade de Ti, e o nosso corpo também, Senhor. Ele precisa se render ao Teu propósito. Pai, que o Senhor venha abençoar as pessoas que estão online, as pessoas que também não estão, que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha nos envolver com a Tua graça, a Tua sabedoria, com discernimento, Senhor, espiritual, para compartilharmos essa palavra. Espírito Santo, abençoa essa pessoa que tem um desafio essa semana de vida, essa pessoa que está no trabalho, essa pessoa que está chegando em casa, da escola, da faculdade, essa pessoa que tem empreendido em alguma área e tem passado por lutas, por dificuldades. Ó Pai, que a Tua mão esteja estendida sobre os Teus filhos. Pai, mas também quero te pedir em prol dos necessitados, aqueles que estão na rua, aqueles que estão desabrigados, aqueles que estão sem o alimento, aqueles que estão sem o abrigo, aqueles, ó Pai, que não têm saúde agora, Senhor. Que o Senhor possa estender a sua mão e alcançar, Senhor, aquele que está doente, enfermo, aquele que está, ó Pai, numa UTI agora, Senhor, alcança. Ó Deus, que nossos olhos espirituais se abram. Ó Pai, que possamos ser agentes de transformação, de bênção para a vida das pessoas. Senhor, nos capacita cada dia. Senhor, levanta esta nação para ser uma nação de intercessores, sacerdotes, de profetas, verdadeiramente alinhada ao Teu propósito. Pai, nos corrige, nos ensina e nos eleva, Senhor, ao nível da fé que precisamos alcançar para Te servir com amor, com destreza, com fidelidade. Abençoa, Pai, os Teus filhos que ouvem a Tua voz nessa tarde e derrama sobre nós, Pai, o Teu entendimento em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus em Cristo venha nos fortalecer. Gente, eu quero ler com vocês já nessa segunda-feira abençoada, animado. Eu creio que você está animado aí para ouvir a palavra, né, para seguir no curso, no rumo da tua vida, nas tuas metas, nos teus projetos. E se talvez você não tenha um projeto de vida, o Senhor possa abrir o teu entendimento nesses dias e te dê um projeto de vida. Amém? Vamos ler o livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, e eu quero ler o versículo 11, que nos diz assim a palavra de Deus. Vocês me ouvem bem, eu creio, né? Quem me ouve bem, dá um joinha aí, porque para mim entender, eu coloquei um novo sistema aqui, eu quero ver se isso está de acordo. Diz assim, Jeremias capítulo 1, versículo 11. Ainda veio a palavra do Senhor, dizendo, que é que vês, Jeremias?
e eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Versículo 12: disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Glórias a Deus. Amém, gente? Então, é interessante quando nós olhamos a palavra de Deus, olhamos a palavra do Senhor, e nós entendemos como Deus ele se preocupa com aquilo que nós estamos ou não enxergando, né, diante da nossa vida. Tendo em vista, amados, que visão não é algo dos olhos, né? Visão não é algo dos olhos. Visão é, veja bem, é um dom do coração, né? É uma imagem que está no coração do homem. Então, quando nós falamos de visão, nós vamos ver que Deus sempre, de alguma forma, para se revelar ao ser humano, Ele nos revelou alguma coisa, nos mostrou alguma coisa, né? Nos deu uma imagem da vida, nos deu uma imagem de si mesmo, e também Deus nos deu uma imagem de quem Ele mesmo é para nós, né? Então há 3 tipos de visão: a visão que nós temos do Senhor, a visão que nós temos da vida e a visão que nós temos de nós mesmos, né? Isso é os 3 níveis de visão que nós buscamos alcançar nessa vida. E quando nós falamos de visão, a palavra de Deus ela é tão precisa nisso, tão importante, que uma das coisas que mais Jesus fez foi colocar cegos para enxergar, né? A visão é um dos sentidos mais magníficos. Quando falamos da visão natural, é um dos sentidos mais magníficos da vida. E a visão espiritual, é a visão em que possamos discernir, essa é a visão espiritual, o que Deus está querendo nos mostrar. Então, quando nós observamos a palavra de Deus aqui no livro do profeta Jeremias, nós vemos aqui no capítulo 1, Deus chamando esse jovem que estava no meio do seu povo, né? Israel estava vivendo um momento, vamos dizer assim, tão propício, tão desafiador, mas o povo de Israel, vivendo essas promessas de Deus dentro da terra prometida, havia perdido a visão de quem era o Senhor. Porque o que é visão? Visão é aquilo que o seu coração entende da realidade que você vive, né? Porque o que você entende é aquilo que você é. Presta atenção, o livro de Provérbios diz assim: como o homem, assim ele imagina ser, assim ele é, né? Assim como o rosto do ser humano reflete nas águas, assim a sua mente reflete a sua vida. No livro de Provérbios está escrito isso. Então veja bem, nós somos tudo aquilo que nós temos pensado que somos. E nós também temos vivido tudo aquilo que nós pensamos estar vivenciando. Agora observe, quando Deus chama Jeremias, Deus chama o profeta Jeremias, Deus vai revelar a Jeremias um cenário, né, de como estava o seu povo. Mas antes disso, observe que Deus vai dizer a Jeremias quem ele era diante daquele cenário. Isso era interessante. Veja bem, quando nós lemos o capítulo 1 e o versículo 13, Deus dá um cenário. Aí veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês? Observe que Deus sempre está chamando Jeremias a um propósito de enxergar as coisas, né? E Deus dá uma visão aí de uma panela fervendo, cuja face está virada para o norte. E o Senhor diz: do norte se descobrirá o mal sobre toda a terra. Ou seja, o que Deus estava falando a Jeremias? Deus estava falando basicamente que viria uma outra nação do norte, poderosa, né, que era a Babilônia, e tomaria o povo de Israel, né? Tomaria e entraria na nação e levaria cativo
os compatriotas de Jeremias, os israelitas. Mas Israel estava vivendo um momento tão bom, que eles não acreditavam nisso. Eles não acreditavam. Porque a palavra profética, ela nunca vem de encontro à realidade dos fatos. A palavra profética, ela sempre vai vir na contramão da situação. A palavra profética nunca vai concordar. Por isso que existe a palavra profética. A palavra profética, quando ela vem justamente para isso, para nos abrir uma imagem da realidade de Deus sobre as circunstâncias. É por isso que é importante, como nós falamos aqui em outras semanas, se você buscar as outras lives que eu tenho feito, entender a fé. Porque a fé não é enxergar com os olhos naturais, é enxergar com o seu coração. Agora observe isso. Quando Deus ele dá essa visão dessa panela fervendo, ele está falando, querendo dizer que algo aconteceria no meio da nação. Queria realmente causar uma evolução, algo, né, que faria com que Israel, preste atenção, faria com que Israel saísse daquele lugar de comodidade, daquele lugar de deslealdade. O povo estava infiel a Deus. O povo estava inerente a Deus, distante. Israel havia traído a confiança do Senhor, quebrado as alianças com o Senhor. Então Deus chama um homem a um desafio. Esse homem é Jeremias. E o Senhor vai dizer a ele, observe isso, algumas coisas a respeito de si mesmo. Deus vai dar a ele uma visão introspectiva de si mesmo. Jeremias tem que fazer um empírico de si mesmo. Empírico, uma análise do seu interior. Você só pode ter uma visão quando você enxerga dentro de você o que Deus realmente chamou para ser. Deixa eu te perguntar nessa tarde, você entende o que Deus te chamou para fazer nesses dias? O que Deus te chamou para ser nesses dias? Observe como Deus chama Jeremias. Deus disse a Jeremias da seguinte maneira. Olha o que o Senhor disse a ele. Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. O que o Senhor está falando para Jeremias? Deus está dizendo para Jeremias que Jeremias, antes de estar dentro de um conceito de família, ser filho de um homem, de uma mulher, pertencer a uma família terrena, o Senhor em espírito havia formado Jeremias, né? E o Senhor disse a ele, olha, eu, antes que saísse da madre, olha que coisa poderosa, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então aqui nós vemos um processo, porque toda visão ela é formada através de um processo. Às vezes você está vivendo um processo de vida e você não entende que tudo isso é para que Deus te dê uma visão da sua realidade, de quem você é realmente para Deus, né? E é isso que muitas das vezes quando você estuda a filosofia, a psicologia, eles ficam tentando, a gente vê esses pensadores tentando por inúmeras vezes, né, alcançar a realidade da existência do homem. Mas quem tem realmente a resposta da realidade é Deus, amados. É Deus. Porque Deus realmente é o autor da vida. E observe, ele vai dizer, olha Jeremias, eu te formei. Isso está falando de formação, isso está falando de forma, isso está falando do conceito de existência. No ventre, aonde? Antes que tu saísse, eu te santifiquei, ou seja, eu te separei. Santificar quer dizer separar uma pessoa, né? Eu te separei para um propósito. Muitas das vezes, queridos, uma pessoa ela não alcança o objetivo de vida porque ela quer fazer o que todo mundo está fazendo. Ela quer ser semelhante aos demais. Ela nunca vai viver o seu propósito. O que é propósito, pastor? É o fim para o qual eu existo. É o fim para o qual eu fui estabelecido, né? Porque quando Deus nos cria, Ele cria em nós também um propósito, um projeto de vida. Ele também prepara uma história, né? Ele prepara um plano para cada um de nós. Agora, a grande realidade das coisas é que nem todos, e a maioria, infelizmente, não consegue viver isso. E por causa do pecado, nós
falhamos e erramos muito esse alvo, né? A palavra pecado quer dizer errar o alvo. Mas muito mais do que isso. Quando você estuda a palavra pecado no hebraico, ela quer dizer muito mais que isso. A palavra pecado quer dizer desconstruir o que foi construído. Então, observe isso. Deus está dizendo, eu formei você e santifiquei, eu te separei para um propósito. Ou seja, você existe para tal fim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que você entende? Olha só como isso é forte. O porquê que o Senhor te fez? Qual é o objetivo? Sabe? E isso envolve muita coisa na nossa vida. Envolve a vida espiritual, a vida sentimental, a vida, até mesmo o projeto, né? O nosso projeto, o nosso trabalho, envolve as nossas finanças. Porque a partir do momento daquilo que eu existo e que eu entendo o porquê que eu existo, é que eu vou construir tudo isso. Então Deus disse a Jeremias, o que tu vês? Olha, eu te santifiquei, as nações eu te dei. Ou seja, ele tinha um objetivo, ele tinha uma missão, né? Qual é a sua missão? Será que você está enxergando a sua missão? Você está enxergando qual é a direção? Ou você está olhando de um panorama, né? Às vezes as pessoas olham de um panorama geral. Todo mundo está passando por isso, eu também estou passando. É normal. Todo mundo passa o que eu... Sabe, irmãos, às vezes essa generalização dos fatos é uma forma de nós não tomarmos a responsabilidade daquilo que nós temos que ser. Todo mundo está passando dificuldade, eu também vou passar. Todo mundo está passando, por crise. Todo mundo está com raiva, todo mundo está doente, todo mundo está ferido. E aí ninguém se preocupa em se curar, em se restaurar, em se superar. Por quê? Porque você realmente não enxergou aquilo que Deus te chamou para ser. Então a primeira pergunta que Deus faz, observe que o nosso Deus é um Deus de perguntas. Em toda a Bíblia você vai ver Deus fazendo, Deus ama perguntas, né? E ele diz, o que tu vês, Jeremias? Né? O que tu vês? E ele disse assim, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor falou a ele assim, olha, tu viste bem. Isso me chamou a atenção. Porque o que é visão? Visão é quando você enxerga com clareza, né? O propósito, como eu disse aqui, que é o teu projeto, é quem você é o que Deus preparou para você na caminhada. Você nunca, observe isso aqui comigo, irá além da sua visão. Você nunca será maior do que a sua visão. Você nunca alcançará aquilo que você não enxerga. As pessoas podem falar muitas coisas ao seu respeito, ao meu respeito, mas é a visão. Observe, é a visão que fará com que você tome decisões. E é ela quem vai, observe bem, a visão que você tem no seu coração, definir até onde você pode chegar. Não é a palavra dos seus inimigos, não é Satanás, nem tão somente Deus. Deus ele pode ajudar, mas é a sua visão. É a visão que você tem no seu coração com elas. O que você tem visto? Sabe, irmãos, uma das coisas, queridos, que mais o inimigo, o Satanás, faz é ferir o coração das pessoas. Porque é no coração que está a visão que Deus dá a nós. Então Deus disse, o que tu vê, Jeremias? Observe, o que você está vendo acerca de você mesmo nesses dias? O que você está vendo acerca da vida? O que você está vendo acerca das circunstâncias que estão ocorrendo à sua volta? E sobre isso que eu quero falar, que Deus colocou ao meu coração. Porque o Espírito Santo, ele quer curar a nossa visão. Sabe? A visão do nosso coração. O propósito que nós temos do nosso, sabe? Aquilo que nós almejamos é aquilo que nós enxergamos. Ainda que nós não tenhamos vivido isso, mas é o que nós realmente, o que nós desejamos, é o que nós enxergamos por dentro. É por isso que o Senhor fala de coisas internas com ele. Eu te formei, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. E o Senhor vai dizer, o que tu está vendo? Ele falou, vejo uma vara de amendoeira. Por que uma vara de amendoeira? Porque isso está falando dos tempos, né? Está falando
do verão que se aproximava, do tempo profético que se aproximava. A amendoeira era uma vara que florescia no verão e dava os seus frutos. E a amendoeira, ela dá um óleo medicinal em Israel, onde eles preparam inúmeras fórmulas medicinais. Ou seja, o que eu aprendo aqui? Deus quer curar a nossa visão. A nossa visão é o nosso entendimento da vida, é o nosso entendimento das pessoas. É quando você vive, sabe, se procrastinando porque você não sabe quem é. O que é procrastinar, pastor? Quando você deixa de fazer o que Deus determinou para você fazer. Sabe, uma das coisas que eu tenho mais lutado comigo mesmo é a respeito da procrastinação. Quantas coisas, se você realmente tivesse o entendimento que você tem hoje, observe, você já teria feito no passado. Por quê? Porque muitas das vezes estamos procrastinados, porque o pai, a mãe, amigos e inimigos disseram para nós coisas que não somos realmente. Veja bem, a nação de Israel nunca viu Jeremias como um profeta, mas ele era o profeta. Deixa eu dizer para você, quando você enxerga profeticamente, você não está baseado naquilo que as outras pessoas estão falando ao seu respeito. Você tem uma visão além das circunstâncias. Você não precisa da aceitação de todos, da aprovação de todo mundo para saber quem você realmente é. Você entende quem é pela palavra e pelo Espírito. Porque o Espírito e a palavra são vida. Disse Jesus. João 6,62, está escrito isso. O Espírito e a palavra são vida. Então, quando você ouve a palavra, Deus disse a Jeremias a palavra. E ele disse, você é um profeta. Mas ninguém reconhecia ele como um profeta. Talvez eu fale com alguém que você seja um profeta. Você seja um levita e você não se vê assim. Você é uma vencedora, um vencedor. Você é uma pessoa abençoada por Deus. Você é um empreendedor de Deus. Você é um administrador de Deus. E as pessoas não te enxergam assim. E por as pessoas não te verem assim, você também não consegue se enxergar assim. Isso sabe o que é, irmãos? É quando você é uma pessoa dependente da visão do outro. Boa tarde. Boa tarde, gente. O pessoal que está entrando aí, Maline. Deus abençoe, irmã Aline. Povo de Guaratuba, um grande abraço a todos vocês. Olha aí, tá muita gente aí abençoada já. Vamos compartilhando aí dessa live, gente. Então, quando a gente depende da visão do outro, quando a gente está dependendo do que o outro pode fazer ou não para nós, ou pensar ou não a nosso respeito, a gente está muito vulnerável. E sabe, Deus vai ter esse particular com Jeremias para dizer para Jeremias quem ele realmente era. E Deus vai mostrar para Jeremias realmente até onde ele poderia chegar. Veja bem, Jeremias teve um ministério de muitos desafios. Ele não teve um ministério de aceitação, ele teve um ministério muitas das vezes confrontado, um ministério de correção, um ministério muitas das vezes que foi abalado pelo seu próprio povo. Mas observe uma coisa, ele precisava enxergar que tudo que ele estava profetizando, tudo que ele estava realizando em Deus, aquela vara de amendoeira estava dizendo para ele, está prestes a se cumprir. Deus estava dizendo, não vai falhar o que você tem feito. Não vai falhar o que você tem visto. Não vai falhar o que você está tentando buscar. Sabe o que o Senhor está falando através dessa palavra? Que tudo aquilo que você faz através da fé, da visão, dentro dos princípios que Deus tem te dado, dentro dos mandamentos que Deus tem te dado. Porque se você não tem princípios para realizar suas obras, isso é facilmente quebrado, isso é facilmente desfeito. Agora, quando você está debaixo de princípios, o Senhor sustenta a obra das suas mãos. O Senhor sustenta a sua vida. E observe que Deus vai dar uma visão para ele, da vara de amendoeira, do que estava para acontecer, do que Deus iria realizar através dele. Mas também Deus vai dar uma visão para ele, das circunstâncias. E sempre que Deus te dá e me dá uma visão da realidade, Deus nunca enfeita as coisas. Deus nunca vai nos iludir, Deus nunca vai nos ludibriar, Deus sempre vai nos dar a realidade das coisas.
É por isso que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós queremos enxergar, a palavra visão no hebraico quer dizer roel, aquele que enxerga por intermédio de Deus, aquele que tem uma visão transcendente da realidade natural das coisas. Porque ouça-me bem, todo mundo físico, ele é governado pelo mundo espiritual. Todo mundo físico. E visão é algo tão poderoso, algo tão transformador. E quando eu estudei um tempo sobre visão, e você pega na Bíblia inúmeras circunstâncias de homens e mulheres que viveram debaixo de uma visão. Olha o apóstolo Paulo, até Paulo ter uma visão, onde Paulo caminhava no caminho de Damasco, perseguindo os discípulos, perseguindo os cristãos. Jesus aparece a Paulo no caminho de Damasco e diz para Paulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Ou seja, dura para ti lutar contra a minha vontade. Você pode estar fazendo uma coisa com muito esforço, muito empenho, e aquilo não ser aprovado por Deus. É o que fazia Paulo. Paulo tinha uma visão de si mesmo. Observe, ele dizia: eu sou grande, eu sou um benjamita, sou um fariseu, eu me destaco entre os meus irmãos em muito, mas Deus não via Paulo assim. Quem era Paulo para Jesus? Era um vaso escolhido. Agora, quem era Paulo para Ananias? Ananias dizia: Senhor, ele é um perseguidor dos nossos irmãos. E Jesus disse a Ananias: ele para mim é um vaso escolhido. Perceba que a visão que Deus tem ao nosso respeito sempre vai confrontar com a nossa realidade. E a visão que Deus tem ao nosso respeito quer nos levar a um propósito de vida. E o Espírito de Deus tem falado isso ao meu coração. Que a maior guerra, a maior luta, as dores que nós passamos, irmãos, as dores que nós passamos, que você passa desde que você existe, é para que você enxergue a sua realidade em Deus. E isso vai trazer para você paz, conforto, vai trazer paz, vai trazer ânimo, mas vai trazer também para você desafios. Porque sempre que Deus te der uma visão de quem você é, Ele vai te mostrar também quem você precisa se tornar. E é isso que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Nunca desista de ser melhor. Nunca desista de crescer. Nunca pare de... Isso é se converter. Conversão é se tornar aquilo que Deus nos chamou para ser. Saulo precisava ser transformado em Paulo. Abrão precisava ser transformado em Abraão. Oséias precisava se tornar Josué. Você sabia que o nome de Josué era Oséias? Então, Deus sempre vai nos dar uma visão de transformação, de mudança. Observe, essa visão vai nos levar ao que o Senhor tem preparado. Aquilo que Deus tem... Quando Deus dá uma visão para Jeremias sobre a nação, observe que ele agora tem um desafio, ele começa a lutar contra ele mesmo. Inúmeras vezes você vai ver dentro da biografia de Jeremias em crise. No capítulo 9 ele diz: provera a Deus, os meus olhos se tornassem em fontes de água, a minha cabeça em fontes de água e meus olhos em fontes de lágrima. Então eu choraria os mortos da filha do mundo. Ele está vendo a nação espiritualmente decaindo. Mas só ele está enxergando isso. É muito difícil você enxergar uma coisa que as demais pessoas não estão vendo. E isso é o sofrimento de um líder. Isso é o sofrimento de uma autoridade, é o sofrimento de um condutor de vidas. Isso é o sofrimento de alguém que porta uma visão. É porque você vai ter que ver coisas que as demais pessoas não vão enxergar, até que isso venha à existência. Porque tudo que Deus te mostra ainda talvez não exista. Mas a palavra de Deus diz em Romanos que Deus traz à existência as coisas que não existem. E se Deus está te revelando coisas, é porque... Se Deus está te revelando o futuro, se Deus está te mostrando você lá no amanhã, uma mulher transformada, um homem transformado, é porque Ele irá fazer. A palavra do Senhor disse em Tessalonicenses: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus é fiel no seu realizar, no seu fazer nas nossas vidas. Eu quero deixar essa palavra no teu coração. O que é visão, pastor? É tudo que dá forma ao coração, à mente humana. É tudo que nos faz
entender a realidade de fato das coisas. Não do que estamos vivenciando, mas daquilo que Deus quer fazer. A nação estava empoderada. A Bíblia chega a dizer que as mulheres de Israel estavam com umas vacas de Bazã, todas enfeitadas, adornadas. Havia uma vaidade em Israel. Ninguém mais olhava para as coisas de Deus. As pessoas estavam adulterando de todas as formas. A palavra adulterar quer dizer trocar o verdadeiro pelo falso. Não é só um ato ilícito sexual, não. As pessoas estavam se acostumando com o errado, invertendo os valores. E Jeremias vem com uma palavra profética. Jeremias vem com uma visão. E uma visão sempre vai vir através de uma mensagem. Sabe o que o Senhor está falando nessa tarde? Eu quero trabalhar na sua vida de forma que você enxergue de maneira diferente. Essa mensagem não é para pessoas comuns. Essa mensagem é para alguém que Deus tem um processo transformador. Talvez você seja uma pessoa que Deus chamou com um propósito diferente. Deixa eu dizer para você, tudo aquilo que dói em você, tudo aquilo que desafia você, tudo aquilo que você se vê pequeno, às vezes incapaz, é aquilo que você precisa, que Deus quer te fazer ser mestre, ser líder. Tem gente que fala assim, pastor, eu não consigo ver a injustiça, eu não consigo ver pessoas doentes, eu não consigo ver pessoas passando necessidade. Isso é a área em que Deus quer te tornar mestre. A sua vocação, veja bem, o seu chamado é aquilo que te atrai. É aí que Deus te dá uma visão. Deus te dá uma visão a partir da necessidade, da realidade. A nação precisava de quem? De um profeta. A nação não precisava de um rei, a nação precisava de um profeta. Então Deus vai formar Jeremias, como Deus fez com o profeta Ezequiel. Deus vai formar Jeremias para dar à nação de Israel um profeta. Você está entendendo isso? O Espírito Santo está dizendo nesta tarde, Deus quer te dar uma visão. Deus quer te dar uma visão daquilo que Ele tem com a sua vida, daquilo que Ele tem com a sua realidade, daquilo que Ele tem com a sua história. E essa visão vai suprir alguém, essa visão vai suprir uma situação, essa visão vai te colocar em um lugar onde você é necessário, onde você é necessária, onde você é preciso, onde você precisa. Talvez você diga, pastor, eu estou um pouco perdido. Às vezes nos sentimos assim, eu estou um pouco desconjuntado, e o Senhor está dizendo, eu vou te colocar no lugar certo, a partir do momento que você abrir o seu coração e entender quem você é diante de mim. Qual é a sua realidade? O Espírito Santo está falando com alguém aqui. O Senhor Jesus está falando com pessoas aqui nessa tarde. Abra o seu coração, abra o seu entendimento para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. A visão nos carrega, ela nos leva ao propósito. A visão nos leva ao lugar do chamado. A visão nos leva ao lugar da necessidade. Mas o que é visão? É isso que eu quero destacar. O que é visão? Visão é aquilo que nós não podemos, escute bem, é tudo aquilo que você precisa se tornar no seu amanhã. Visão é você enxergar a sua vida no futuro. A sua vida aperfeiçoada, sua vida transformada, sua vida abençoada. Abraão saiu de uma terra e foi para uma outra terra, porque ele enxergava, ele conseguia contemplar, e é tão poderoso isso, queridos, que o escritor diz assim que Abraão cria piamente que se ele tivesse matado Isaac, ele sabia que Deus tinha poder. Olha o que a fé faz para ressuscitar Isaac. E Deus disse a Abraão, sai da tua tenda, olha para cima, contempla as estrelas do céu, vê se as pode contar, olha a areia do mar. Olha o que é visão. Visão é quando Deus te mostra algo que você talvez não possa alcançar, mas que Ele quer realizar na sua vida amanhã. E nesta tarde eu quero que você reflita sobre isso. Qual é a visão? Qual é o pensamento que você está tendo de si mesmo, da vida? Né? Visão é tudo aquilo que o nosso coração precisa entender, o entendimento que ele precisa. Por isso que o conhecimento é importante. Por isso que
Meditar a palavra de Deus é importante. A palavra de Deus quer revelar o que somos. Percebam que nós estamos vivendo dias em que as pessoas têm manuseado a Bíblia de tantas formas, em tantas áreas da vida, porque elas estão enxergando a palavra de Deus dentro de inúmeras circunstâncias. Tem pessoas que usam a Bíblia para falar de sabedoria, falar de cura, falar de negócios. Isso é visão que a palavra de Deus está determinando a elas. Alguém diz, não, a pessoa está usando a Bíblia. Não, não está usando. É a Bíblia que está se revelando à pessoa. É a palavra e o Espírito que está determinando uma visão àquela pessoa. E às vezes não podemos criticar alguém porque aquela pessoa enxerga diferente de nós. Deus não nos chamou para enxergarmos todos de igual maneira. Deus quer te dar uma visão peculiar das coisas. Deus quer te revelar quem você é, porque ninguém te vê como você se vê. Ninguém vê a vida como você a vê. Deus quer se revelar a você de uma maneira que Ele é peculiar para você, porque Ele sabe que você é uma pessoa ímpar dentro do seu propósito. Por isso que Ele te fez diferente de todos os demais. E uma das visões que nós temos que ter nesses últimos dias de nós mesmos é que nós somos pessoas aceitas por Deus. É que nós somos pessoas amadas por Deus, que Deus conta conosco. Que Deus é um amigo e não um inimigo. Que Deus quer cooperar com o nosso projeto de vida. Que Deus quer andar conosco, que Deus quer falar conosco. Que o Senhor quer nos corrigir e nos ensinar. Ouça-me bem, você é uma pessoa que Deus almeja. É o que ele disse ao profeta Jeremias. Eu te formei, eu te consagrei e eu te dei, quer dizer, tu és meu. Você se sente uma pessoa, observe, isso é uma visão. Isso é uma visão, você se sente uma pessoa como uma propriedade de Deus na terra. Cuidada por Deus, guardada por Deus, livrada por Deus. Observe o que o Senhor está falando, é uma visão intrínseca, uma visão pessoal, uma visão peculiar. Você se sente uma pessoa quista por Deus. E eu quero te deixar com essa mensagem nesta tarde. Deus tem um propósito grande. E Deus, nesses últimos dias, eu quero profetizar, Ele vai levantar homens e mulheres. E Ele já tem feito isso com uma visão fora da caixa, fora dos padrões da religiosidade. Porque os filhos do Espírito são assim, não sabem de onde vêm nem para onde vão. Eles são instrumentos de cura, de libertação, agentes de transformação. E o Senhor irá nos levar além daquilo que nós podemos ir. Porque o Senhor, Ele carrega os seus visionários, Ele carrega os seus profetas, Ele carrega os seus servos e as suas servas. Talvez eu estou falando com alguém que está enfraquecido na fé. Receba força em nome de Jesus através da palavra. Força para se levantar, força para ter ânimo, força para buscar os seus objetivos, seus ideais de vida. Pastor, está tão difícil. É nessa dificuldade que Ele treina você. Ele prepara você para carregar o peso da chamada, o peso do propósito, o peso da bênção. Porque a bênção também tem um peso. Ah, pastor, o jugo de Jesus é suave, seu fardo é leve. Para os preparados, para os disciplinados, para aqueles que foram treinados por Deus. Aí o jugo é suave e o seu fardo é leve. Jesus era um homem preparado. A gente confunde muito isso. Ei, como dizia minha mãe, a vida é dura para quem é mole. Então qualquer pessoa, qualquer peso a mais, qualquer responsabilidade a mais, uma pessoa que não vê, não enxerga o futuro, uma pessoa, ela teme responsabilidade, ela teme desafios. Agora, um homem como Jeremias, que foi preparado por Deus, foi lá na casa do oleiro, né? Olha o que disse Deus a Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus vai mostrar a ele no capítulo 18 um processo de vida. A olaria é um processo de vida. Será que você tem entendido o processo de vida? Muita gente só quer estar pronto, receber o prêmio, mas existe o processo da vida. E a fé é um processo de vida. E você não pode burlar isso.
Eu não posso passar isso. Nós temos que vivenciar isso. Você só pode o quê? Ouça-me bem. Viver esse processo. Obedecer as etapas para chegar no tempo certo e determinado a isso. E ouça-me bem, profeticamente eu falo para você que o Senhor, Ele tem acelerado esse tempo. Ele tem preparado as pessoas num tempo oportuno. Ele vai estar acelerando o tempo da sua vida. O que demoraria 10, 15, 20 anos está acelerando. Porque Deus precisa de homens e mulheres prontos, no lugar certo, nas horas certas. Deus está trabalhando em nós de uma maneira muito específica nesses dias. É por isso que Deus está tirando pessoas do seu caminho. Eu tenho batido nisso. Deus está trabalhando de uma forma especial. Deus está movendo circunstâncias. Deus está, nos separando para um preparo. Ei, deixa eu dizer para você, por mais que nós tenhamos que orar, ter uma pessoa qualificada no governo, não é o governo que vai mudar a nossa vida. O que vai mudar a nossa vida é o processo pelo qual Deus estabeleceu em nós. É a visão que está dentro do nosso coração. O futuro não está lá na frente, o futuro está dentro de você. Ele só precisa ser revelado a você. Você precisa enxergar isso. Nós precisamos enxergar isso. Ore sobre isso. Leia sobre isso. Por que alguém lê um livro? Porque ele quer enxergar a sua vida. Ele quer aprender. O livro é um autor, é a vida de alguém sendo revelada, é a visão de alguém sendo declarada. Por que alguém lê a Bíblia? Porque ele quer enxergar a visão que Deus tem. Quando você lê a Bíblia, os seus olhos espirituais se abrem. Eu quero deixar essa palavra para você, o seu coração. Veja em nome de Jesus. Enxergue em nome de Jesus. Que você possamos ver pelo Espírito. Sabe, uma distorção. Há uma distorção muito grande na imagem da vida. As famílias estão distorcidas. O ser humano está distorcido. O ser humano se portando como animais. Pessoas se ferindo, pessoas se falando mal umas das outras. Quando você ataca uma pessoa, você deixa de enxergar você mesmo. Quando você vive para perseguir alguém, destruir a vida de alguém, você perdeu o significado da sua própria realidade. E é isso que o Espírito Santo, ele quer nos ensinar, porque o Espírito de Deus é uma pessoa magnífica, é Deus. E o Espírito Santo quer abrir a visão dos seus filhos. Veja bem, por que Deus amava Davi? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi enxergava como o Senhor enxergava. Muitas das vezes, quando alguém queria recompensa, Davi entendia que essa pessoa precisava de disciplina. Muitas das vezes, quando alguém precisava de disciplina, Davi entendia que essa pessoa precisava ser de recompensa. Às vezes, na visão de Deus, as coisas se diferem. Às vezes, quando alguém quer condenar, Deus, ele enxerga que essa pessoa precisa de perdão. Observe como a visão é importantíssima. Porque quando você enxerga como Deus vê, a sua realidade muda. A vida não muda de fora para dentro. A vida muda de dentro para fora. A vida é transformada de dentro para fora. A visão está lá dentro, Labracominaras. A visão, isso é muito forte que Deus está falando aqui. A visão está lá no interior. É por isso que tudo que o diabo quer é ferir o seu coração, para que a sua visão fique distorcida. É por isso que pessoas ferem pessoas. Isso é um dos planos do inferno, porque elas querem perder a visão, elas perdem a visão quando elas estão feridas. Quando Paulo ficou cego no caminho de Damasco, depois de 3 dias de jejum e de oração, por que você e eu temos que jejuar e orar? Para enxergar. Não é para ser religioso, é para enxergar. Olha a irmã Liliane, Deus abençoe. Deus abençoe. Olha a Liliane, o Mateus, a irmã Jocene, lá de Suíça, que Deus abençoe. Um grande abraço. Gente, às vezes eu não consigo me comunicar com vocês, que eu estou só com o celular. Eu estou tentando me ajustar aqui, essa tecnologia, falar com vocês aqui através do computador. Mas é uma bênção. É uma bênção.
ter vocês aí na live, ouvindo a palavra de Deus. Quem está recebendo de Deus aí? Está recebendo de Deus aí? Que Deus te abençoe grandemente. Né, irmã Jô? Deus abençoe grandemente. Nós estamos falando sobre visão. O profeta Jeremias, ele enxerga a vida de uma forma diferente. Porque Deus havia dado essa visão a ele. E é interessante isso. É interessante que nós vamos continuar aqui, né, nos próximos dias. Quarta-feira nós temos essa live às 18 horas. Eu quero que você entre. Eu quero continuar falando sobre visão. Eu quero continuar falando sobre este propósito da visão. É interessante que Jeremias vai entender que o seu povo precisava renovar a sua aliança. Porque você nunca poderá enxergar o que Deus tem se você não tiver uma aliança com Deus. Uma aliança é algo inquebrável para Deus, inquestionável. Quando homens e mulheres como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, a própria nação de Israel quis enxergar os planos de Deus, eles tiveram que fazer pactos com Deus. Eu não sei como é que está o seu pacto com Deus. A sua vida com Deus. Eu tenho orado sobre isso. Sabe, irmãos, uma das estratégias do inimigo é quebrar as alianças. E nós estamos orando sobre isso. O profeta Jeremias, quando ele enxergou quem ele era diante de Deus, observe, eu quero terminar dizendo isso a você. Olha a visão que ele tinha de si mesmo, sua visão empírica, sua visão íntima. Deus vai dizer para ele, Deus vai dizer para ele: tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te, disse tudo quanto eu te mandar, não temas diante deles, para que não venha se vergonhar diante deles. Ei, todo homem e mulher de visão não vai ficar envergonhado. Todo homem e mulher que tem uma visão não vai ficar envergonhado. Olha o que o Senhor disse. Ou seja, se prepare. Cingir lombos é uma expressão no hebraico que fala de uma preparação. Estar pronto para a caminhada. É quando o homem atava bem os cintos, a sua cintura. Preparava bem para uma caminhada. Né? Cinge os teus lombos. Porque te ponho hoje por cidade forte. Vai recebendo a palavra. Coluna de ferro. Hoje é uma segunda-feira. Eu sei que muita gente precisa de força. Precisa de estrutura lá para comer. Precisa de graça para vencer. E o Senhor está dizendo: eu ponho você por coluna de ferro. Muro de bronze. Contra toda a terra. Às vezes, irmãos, são muitos os inimigos. É por isso que nós precisamos ter visão. Olha o que Deus estava falando sobre Jeremias. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ou seja, foi o que eu disse aqui. A primeira visão que você tem que ter é que você é uma pessoa aceita por Deus. Pessoa amada, que Deus está com você. O quanto você crê que Deus está com você nessa situação. Isso é fé. Isso é fé. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Amém? Ninguém vai prevalecer contra nós. Que Deus te abençoe grandemente. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Gente, que essa semana seja uma semana de fé, de visão. Que nós possamos olhar para dentro de nós e rever todos os nossos ideais, os nossos conceitos. E não desista dos propósitos de Deus na sua vida. Não desista das promessas de Deus. Porque a promessa que Deus te fez, veja bem, é uma forma de Deus abrir a sua visão para te revelar quem você é em Deus. O que você pode ser em Deus. E eu quero deixar essa palavra ao seu coração. E que o Espírito Santo continue trabalhando no seu interior. Talvez eu estou falando com alguém que está doente, está enfermo, está passando por uma crise. Eu quero dizer, veja, aleluia, no amanhã a sua realidade. Veja a tua bênção, tua prosperidade, ainda que ela não tenha chegado. Enxergue em nome de Jesus. Enxergue pela fé. Profetiza isso. Uma das formas de nós enxergarmos é nós declararmos isso. É nós falarmos isso. É nós pensarmos isso.
Porque se eu penso o dia inteiro que eu sou um homem endividado, um homem encurralado, é isso que eu serei. Então pense de forma diferente. Pense como um homem de fé, uma mulher de fé nessa tarde. E você verá o que Deus tem preparado para você. E você enxergará de uma forma tão precisa aquilo que o Senhor preparou para você nessa caminhada. Que o Espírito Santo continue te abençoando. Bem, gente, eu estou muito empolgado com esse tema. Quem está recebendo? Quem recebeu de Deus aí nessa tarde? Eu estou muito animado. Eu creio que quarta-feira vai ser muito forte. Como hoje está sendo forte. Vai descer uma unção sobre a visão de pessoas. Deus vai abrir os seus olhos. E eu quero que vocês deem testemunho nessas lives aí. Pastor, tem sido uma bênção, tenho recebido. Aconteceu isso. Deixa aí os seus comentários, porque vai ser bênção. Amém? Entra lá no YouTube, gente. Me ajude aí a compartilhar, porque isso é palavra de Deus. A gente não está aqui para fazer outra coisa, senão fazer com que as pessoas amem mais a palavra do Senhor, se aproximem mais das coisas espirituais, né? Busquem a sabedoria do alto, porque é isso que nos importa. Amém, pessoal? Deus te abençoe. Um abraço no coração de vocês. Fiquem com a palavra nessa tarde, que a palavra ela possa habitar ricamente no vosso coração. Amém? Que Deus abençoe o pessoal aí que está aí, ó. Irmão José, oh, Deus abençoe. Irmão José Barbosa, que Deus abençoe. Irmã Jô, olha aí, Roseli. Um abraço, gente. Ó, pessoal de todo lado. Olha aí, nosso amigo guerreiro, o irmão Diego, a irmã Juliana aí. Deus abençoe. Deus abençoe, pessoal. Ó, quarta-feira eu estarei aqui e vamos entrar forte lá. O meu amigo Jonathan, né, tá aí firme nos ajudando na preparação desse material, já falou, vai ter algumas novidades, nós vamos trabalhar aí. Me ajude a impulsionar esse projeto, porque eu tenho certeza que vai ser de muita bênção. Meu irmão Edilson está aí também, para muita gente. É algo que Deus colocou no nosso coração. Eu jamais me vi fazendo esse tipo de trabalho, a gente sempre teve, né, levando a palavra de Deus às pessoas, nos lares, nos altares, mas eu entendo que é um tempo novo, é um tempo de transição, um tempo de mudança, e o Senhor é conosco, amém? O Senhor é conosco, Ele vai à nossa frente e nós cremos na vitória. Você crê na vitória? Em nome de Jesus, receba, em nome de Jesus, a bênção. E creia, viu? Creia no seu crescimento, creia no seu processo, né? Naquilo que você tem passado, naquilo aonde Deus quer te levar. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, gente. Eu vou dar encerramento dessa live, né? Estamos aqui desde as 18 horas. Nós fazemos aí 40 minutos, uma hora de live toda segunda, quarta e sexta a partir das 18 horas. Vem nos ajude a divulgar e que o Espírito Santo continue abençoando o coração de vocês. Nós um abraço, sendo o meu Anderson lá na Suíça. Vocês que estão todos aí, deixa um comentário de vocês para me saber quem está aí. Muitas vezes eu não sei, né? Amém, amém. Que Deus abençoe, viu? Vamos continuar orando. Irmão Edinho está aí, ó. Irmão Eduardo está aí. Um abraço, irmão Eduardo. Deus abençoe. Irmão Eduardo é uma benção. Estava vendo seus comentários lá, varão. Que benção, viu? Deus abençoe você, a sua família, né? Que Deus, que o Senhor possa estar instruindo vocês através dessas lives, através do conhecimento da palavra que Ele tem nos dado, e nós temos nos preparado cada vez mais. Eu quero fazer uma sessão muito forte aqui sobre a sabedoria divina, tá? Quero falar sobre a existência da sabedoria, o espírito de sabedoria, os efeitos da sabedoria. Eu vou colocar esses temas lá no YouTube. E essa semana nós estamos falando sobre visão. O que é visão? Visão é tudo aquilo que comporta dentro do nosso coração. Né? Visão é aquilo que somos, aquilo que seremos. É aquilo que nós vamos conquistar em Deus. Né? Visão é o projeto de Deus que está estabelecido dentro de nós para que o nosso amanhã, né, se torne uma realidade. É quando você traz do céu, irmão, né, aquilo que Deus... Porque em Deus já está tudo pronto, não vai estar. Em Cristo já está tudo formado, não vai ser. É isso que nós temos que entender. Em Deus, o nosso amanhã, a nossa vida já está plena, em Cristo já está, não estará. Então a visão é você trazer isso para esse tempo. Isso é complexo, mas é glorioso. Né?
é poderoso. Amém, gente? Que Deus abençoe. Olha aí, gente, o pessoal tá bombardeando aí. Que bênção, que bênção. E semana que vamos falar um pouco mais sobre visão. Uma das coisas que mais Jesus fez foi colocar cegos para enxergar. E ele disse, quando você pensa que vê, aí é que você não vê. Mas aqueles que são cegos clamam, né? Olha aí um machado que eu estou te dando. Todo cego ele clama. Pastor, mas eu enxergo, meus olhos têm uma boa visão. Estou falando de visão do coração. É por isso que a gente clama. Senhor, abre os nossos olhos. Nos ensina, nos faz enxergar, né? Quais os 3 níveis de visão, gente, que a gente precisa ter? Primeiro, quem é Deus para nós? Quem somos para Deus? E o que qual é a nossa realidade aqui na Terra? O que Deus tem preparado para nós nessa vida? Quem nós devemos ser aqui nessa vida? Amém? Que Deus abençoe grandemente. Que o Espírito Santo continue falando ao coração de vocês. Um grande abraço. Fiquem na paz. Amém? Um grande abraço a todos vocês. Pessoal aí que está aí, firme, forte, recebendo do Senhor. Grande abraço.